A graça e a paz de Jesus a todos. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para celebrar o nome de Jesus mais uma vez. Você aí em sua casa, nós aqui no templo, mas unidos no mesmo coração, no mesmo desejo, no mesmo sentimento de celebrar o nome do Senhor. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? O fato de estarmos vivos, o fato de termos saúde, o fato de vivermos esta experiência nova que o Senhor tem nos dado, são motivos de gratidão. É claro que nem tudo está perfeito, nem tudo está como nós gostaríamos que estivesse, mas ainda assim, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor é o Deus poderoso que cuida de nós. Ele é o Deus que vence todas as batalhas. Por isso, dedique esse tempo de adoração, esse tempo de culto na presença do Senhor e declare a Ele o seu amor, a sua adoração e a vitória do Senhor sobre a sua vida. Eu quero orar com você, iniciando esta celebração, para que o Senhor fale ao nosso coração de maneira extraordinária nesta noite. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o Senhor das nossas vidas, aquele que cuida de nós, o nosso Salvador e o nosso protetor. Nós honramos o seu nome, Senhor, porque não há nenhum outro Deus no céu, na terra ou embaixo da terra ou em qualquer lugar deste universo que possa ser maior e mais poderoso do que o nosso Deus. É por isso que celebramos a grandeza do Senhor aqui nessa noite. Abençoe esse culto, que tudo que façamos aqui seja para o louvor, honra e glória e adoração do único nome que merece tudo isso, o nome de Jesus. Amém e amém.
Acreditamos no Deus poderoso, Senhor das nossas vidas, aquele único que tem poder para salvar, o único que tem para nos resgatar da morte, aquele que cuida de nós. Celebramos o nome de Jesus por isso. Quero que você envie o link do nosso culto para pessoas que você gostaria que participassem conosco deste momento tão importante de adoração. Sabe por quê? Porque todas as pessoas precisam de Jesus. Jesus é a nossa salvação. Ele é o Senhor das nossas vidas. Quantas pessoas por aí estão sofrendo, talvez neste momento, talvez pelas dores, pelas perdas, talvez por tantas lutas que têm enfrentado em sua vida. Mas nós temos a palavra de esperança. A palavra de esperança é Jesus. Ele é a salvação, o único nome que pode salvar, o único nome que liberta, o único nome que pode curar, o nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. Quando o nome de Jesus é proclamado, coisas acontecem, milagres surgem, vitórias vêm até nós. Por isso quero convidar você agora a cantar conosco. Aí na sua casa você pode cantar junto com a gente. Cante junto conosco, dizendo que todos necessitam deste poder, deste único nome que tem o poder para salvar e resgatar as pessoas do pecado. Vamos adorar ao Senhor neste momento, celebrando o nome dele, o nome que salva e o nome que perdoa e o nome que cura entre todas as coisas, o nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move
as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mais uma vez. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu em meio a todas as dores, em meio a todo o sofrimento deste mundo. O Senhor entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Glorificamos o teu nome, Senhor, por isso. Agradecemos ao Senhor pela beleza da sua santidade, pelo quanto o Senhor tem feito em nosso favor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que cuida de nós e é o Deus que salva as pessoas. Glorificamos o teu nome, Pai, por isso. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, glória ao Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos desfrutar de algo maravilhoso, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é o cuidado de Deus sobre nós. Talvez você cresceu imaginando um Deus repressor, um Deus que te persegue, um Deus que castiga. Mas a palavra de Deus nos ensina outra coisa, nos ensina um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege, que quando nós estamos no momento mais difícil, no meio da luta mais aguda, este Deus cuida de nós com amor e carinho e nos carrega nos seus braços. Por isso Ele sonda o nosso coração, por isso Ele entende a nossa dor e o nosso sofrimento. Talvez seja o que você esteja passando, talvez você esteja vivendo um momento muito difícil, mas saiba que Deus olha para você com um olhar de ternura e Ele está dizendo: não tema, porque eu sou contigo. É o que nós vamos cantar nesse momento, que os olhos do Senhor estão nos contemplando em todos os lugares. Vamos adorar ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve os
Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz, teu amor, teus olhos sobre mim. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Este é aquele momento em que nós convidamos você aí na sua casa a dedicar alguns minutos junto com a sua família em oração. Ore pelas pessoas enfermas que nós temos sempre citado nos nossos grupos da igreja. Ore pelos nossos irmãos, orem pelos idosos, orem por tudo que está acontecendo no mundo. Dedique este tempo agora para buscar ao Senhor em oração. Que o Senhor ouça as nossas preces. Vamos orar.
Boa noite, irmãos, tudo bem? Vim aqui dar alguns avisos sobre a nossa programação semanal. Bom, no domingo pela manhã nós temos a nossa EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, tanto da sala dos adultos como dos adolescentes. Então, procure um desses ministérios para fazer parte, porque é um tempo muito bom para aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. E também pela noite nós temos a celebração deste culto aqui, sempre às 19 horas, pelo YouTube. Também aos domingos nós liberamos o Central Kids, que é um culto infantil especial para as nossas crianças, com uma linguagem acessível a elas, sempre também disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então, pais, coloquem para suas crianças o culto infantil, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida delas. Durante a semana, o Ministério dos Adolescentes se reúne tanto às terças-feiras à noite quanto aos sábados. Então, se você é adolescente, não deixe de fazer parte desse ministério e também chame um amigo para participar dos encontros junto com você. E aos sábados à noite também nós temos nosso encontro jovem a cada 15 dias. Então, se você é jovem, não deixe de participar e de se envolver nesse ministério. E às sextas-feiras à noite nós temos os bate-papos, que são abertos para toda a igreja. A cada sexta-feira trazemos um convidado especial, então não deixe de participar desse tempo de compartilhamento. Lembrando também que todas essas programações a gente coloca nas redes sociais da nossa igreja, então não deixe de nos acompanhar por lá, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui pelo YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque assim a gente consegue levar o reino de Deus para mais pessoas aqui dentro da plataforma. E também agora nós estamos no Spotify com as podcasts das mensagens aqui da igreja. Não só no Spotify, temos outras plataformas também, mas não deixe de se inscrever lá, porque é um meio muito legal, muito fácil de acessar as mensagens para você ouvir durante a semana, no carro, onde você estiver. Lembrando também, irmãos, dos nossos dízimos e ofertas. Nesse período de distanciamento social, nós não podemos ir à igreja, mas pedimos que os irmãos contribuam com a obra da igreja através da nossa conta. Então os dados estão passando aqui embaixo na tela para que você não deixe de contribuir nesse momento delicado que estamos passando. E logo mais, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Caso os irmãos prefiram entregar na igreja, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa combinar de alguém estar na igreja para receber a sua oferta. Muito obrigada pela atenção e bom culto! Quem sou eu pra que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, Me purificou. quando eu era um pecador. Morreu por mim, Se morreu por mim, quem Deus libertar,
sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quando a ansiedade nos assombra. É interessante a gente pensar sobre a ansiedade, porque houve um momento na nossa vida como família que nós tivemos que lidar com isso de uma forma muito intensa. Eu confesso que eu nunca imaginei que a gente tivesse que passar como família pelo que nós passamos. Enfrentamos um tempo muito difícil e lutamos contra isso. Mas hoje eu observo o quanto crescemos como família, o quanto a gente aprendeu, como Deus nos abençoou e nos amadureceu no meio das circunstâncias. Isso envolveu muito a vida da Isabela, e aí eu queria conversar um pouco com ela aqui sobre isso e passar um pouco daquilo que a gente viveu como experiência para abençoar outras vidas. Esse é o nosso desejo, né? E aí eu pedi para a Bela conversar um pouco comigo, para eu transmitir um pouco a todos vocês aquilo que a gente viveu. Então, Bela, assim, o que você acha que levou você à ansiedade que você enfrentou lá atrás? Eu acho que de todas as coisas, né, aquilo que mais me fazia ser uma pessoa ansiosa foi guardar pra mim todas as coisas e não compartilhar com vocês, né? Porque uma coisa é você estar ansioso, né? Porque aquilo que eu conversei com a minha psicóloga. Estar ansioso é normal. Então tem gente que está ansioso, vai ter uma prova lá, então você está ansioso por causa da prova. Ok, normal. Agora você ser ansioso é diferente. Você estar enfrentando um problema por alguma coisa que você está em você. Então aquilo estava em mim e eu não estava sabendo lidar com algo que eu estava sendo. E eu não conseguia externar aquilo para vocês, que eram as pessoas mais importantes para mim. Então, não conseguir externar isso para vocês era o que estava sendo mais difícil para mim. Acho que foi o que mais levou a aumentar o meu grau de ansiedade. Eu acho que passar isso para frente, né? A gente viveu um momento bem difícil. Como eu disse, a gente sempre acha que acontece, sabemos que acontece, mas quando acontece dentro da sua própria casa, no contexto da sua própria família, a coisa ganha uma outra dimensão, né? E quanto tempo você acha que levou para nós, eu e a sua mãe, reconhecermos que você estava enfrentando uma profunda crise de ansiedade mesmo? Você consegue imaginar quanto tempo isso levou? Não sei, acho que depois que eu contei, né, que eu contei algumas coisas, né, e depois de alguns surtos, né, porque eu comecei contando alguns episódios, mas depois eu fui vindo com surtos, né, de crises, de choro, crises de desespero, de situações, de coisas que eu fazia, coisas erradas que eu fazia, que eram sinais que eu dava pra vocês, assim, né.
E quando que você acha que o tratamento psicológico e também a medicação, né, passada por psiquiatra, foi importante para a sua recuperação? Quando foi importante? Isso, o quanto você acha que isso foi importante? Quanto? Nossa, 100% importante. Totalmente importante. Eu não seria, eu falo isso para todo mundo que eu conheço. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse pela psicologia. A psicologia salvou minha vida, assim, ajudou muito. E você acha que... Eu me lembro que quando a Isabela começou com isso, e nós começamos o tratamento psicológico, e ao passar por uma das consultas, a psicóloga nos disse que ela deveria usar a medicação. Eu sei que para muitos isso é uma coisa muito tranquila, mas eu nunca tinha vivido essa experiência. E achei que aquilo era exagerado. Nossa, você está exagerando, eu disse para ela. E aí ela me explicou calmamente como isso é relevante, né, e quanto isso é importante e ajuda, né, assim, de ajuda extrema. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais isso. Acho que foi nessa hora que veio aquele start na minha mente de que isso deve ser tratado de fato como um problema normal. Exatamente. Mas é porque muitas vezes a gente, por exemplo, a gente tá com uma dor no pé, um problema no pé, no nervo do pé. A gente vai no médico, o médico passa um relaxante muscular, a gente vai lá e toma, não toma? Então, se o pé pode adoecer, o coração pode adoecer o braço, porque o cérebro também não pode adoecer, né? Então, e você ainda toma o medicamento? Né? Tomo medicamento ainda. E como que você acha que Jesus te ajudou nesse processo? Eu acho que Jesus me deu a mão. Jesus me deu a mão de um lado e a psicologia me deu a mão do outro. E eu sinto, em tudo que eu faço até hoje, eu sinto que Jesus, em todo tempo, ele estava me mostrando que ele tinha um propósito, né, com tudo isso. E que hoje eu entendo que o maior propósito dele com tudo isso era que ele queria que eu servisse como um exemplo para pessoas que precisassem de ajuda nessa mesma área. Tanto que ele me chamou para psicologia. Agora eu entendo isso, né? Interessante, né? Como as coisas acontecem. Nessa época eu me lembro que nós intensificamos muito as nossas orações. Eu tinha momentos lá no meu gabinete pastoral em que eu orava especificamente pela vida da Isabela, por sua vida. Então eu ficava ali orando, pedindo a Deus que ajudasse e que desse sabedoria para a gente, paciência para a gente saber lidar com aquela circunstância, a gente como família, naquele momento. E como é que você está hoje? Eu estou muito bem, muito bem. Tanto que eu comento com as pessoas, até comentei com meu pai agora no início do vídeo que eu ia comentar sobre o Luke. Porque o Luke, ele entrou na minha vida assim, bem no início, quando eu estava começando essa fase da minha crise de ansiedade, assim, quando foi que eu me dei conta que eu estava tendo essas crises de ansiedade. E aí o Luke entrou na minha vida e eu sinto muito assim que foi Deus quem me deu o Luke. Então eu posso entender que o Luke é um presentinho de Deus para minha vida. E eu entendo que até hoje eu me sinto bem, eu estou bem, meu coração está em paz, eu estou muito em paz, estou muito bem. E eu entendo que o Luke faz parte desse meu processo de estar bem também. Então eu dou graças a Deus pela vidinha dele também. Eu estou muito bem, me sinto muito bem. Amém. Eu quero que a gente termine aqui a nossa conversa sobre que conselhos a gente poderia dar para quem está passando pelo mesmo problema que você passou. Eu queria falar primeiro do meu ponto de vista como pai, e tenho certeza que a minha esposa está comigo nisso, como mãe. E dizer para você, pai, você mãe, que tem o seu filho, você que percebe que algo está estranho, sintomas como esses que a Bela comentou aqui, também no caso do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, ou pessoas da sua família, né, os seus parentes, que está nítido, está perceptível. Então não minimize essa situação, não despreze, achando que isso é uma bobagem, que é uma tristeza simples, isso vai passar. Não faça isso. Submeta isso, em primeiro lugar, em oração a Deus, e em segundo lugar, procure ajuda profissional. Acima de tudo, converse com a pessoa que está sofrendo. Entenda a sua situação, procure entender o lado dessa pessoa. Tenho certeza que você pode ser um canal de bênçãos para essa pessoa. E você, Bela? Como eu ouvi uma vez da minha psiquiatra, né, ela me disse assim uma vez que todos nós somos bolinhas de vidro. Eu disse que eu ia comentar isso e eu vou comentar porque é muito pertinente. Todos nós somos bolinhas de vidro, cada um é uma bolinha de vidro específica. E aí algumas pessoas são bolinhas de vidro mais fortes e outras são bolinhas de vidro mais fracas.
Mas conforme você vai passando por eventos da sua vida, fases da sua vida, o seu vidro vai se tornando mais frágil. Conforme você vai passando por problemas, por fases da sua vida, o seu vidro vai afinando ou fortalecendo, depende por aquilo que você passa. Mas chega um momento que você tá, dependendo pelo que você passa, por tantos problemas que você está passando, que seu vidro está tão fininho e tão frágil, que qualquer problema, por pequeno que seja, ele lasca no seu vidrinho e ele já quebra. E aí muitas pessoas vão te julgar achando que você está achando que o seu problema é muito grande, você está tornando o seu problema muito grande, e isso é a ansiedade, né? Você torna um problema que é pequeno um fim de mundo, mas isso não é uma coisa assim normal, isso não é normal, e isso não é uma coisa assim que tem que ser largada. É um probleminha, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, é uma coisa que precisa ser tratada. O seu vidro tá fininho e você precisa fortalecer esse vidro. E às vezes uma medicação, uma consulta com uma terapeuta, é isso que você precisa, porque senão seu vidro não vai ficar forte. Então você precisa fortalecer o seu vidro antes que você se quebre totalmente e você não consiga se reconstruir. Então você precisa fortalecer o seu vidro para você poder se sentir completo de novo. Então hoje eu me sinto completo de novo, eu sinto que o meu vidro foi reconstruído e que eu tô forte de novo e que eu tô bem. Então eu espero que, se você tá passando por esse momento que você entende que seu vidro tá fraco e que qualquer problema, por pequeno ou grande que seja, tá te machucando, tá te deixando mal, tá te fazendo chorar, tá te fazendo ter uma crise, procure alguém, chore com alguém, converse com alguém e procure alguém para te ajudar, para que essa pessoa te ajude a fortalecer esse vidro para que você fique bem de novo. Nada é perdido, você vai conseguir, assim como eu consegui. Nós somos uma família cristã. A gente tem uma herança familiar cristã. Fomos criados nesse contexto. Eu sou pastor, tenho um irmão pastor, os meus pais foram líderes da igreja, a minha família reunida parece uma igreja reunida, mas nada disso evitou que a gente pudesse passar por esse momento tão difícil. Então a minha palavra a você é: guarda isso no seu coração, confie no Senhor, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você, e procure ajuda profissional. Fale com pessoas que você possa confiar, fale com o seu pastor, converse com ele, ele pode também te ajudar, te aconselhar e te encaminhar a profissionais que farão o trabalho que ele, como pastor, não conseguirá fazer. Então essa é a nossa palavra. Espero que essa nossa conversa aqui, né, possa ter ajudado a vida de quem está nos ouvindo. Deus abençoe a todos vocês. Se precisar de mim, pode me chamar também, se quiser. Amém. Fiquem com Deus, gente. Olá mais uma vez, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Nós estamos juntos meditando agora na palavra de Deus. Quero convidar você a centrar aí a sua mente, o seu coração na palavra do Senhor que nós vamos estudar nesse momento. Tem sido para mim uma alegria poder compartilhar essas mensagens. O tema da série que eu preparei é Alegria no Isolamento, e essa é a última mensagem que eu pretendo pregar. Nós falamos sobre as circunstâncias, quando elas nos afligem, falamos sobre os bens materiais e falamos também quando as pessoas nos decepcionam. E hoje eu quero falar com você sobre quando a ansiedade nos assombra. E para isso eu quero usar o texto de Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 20. Gostaria que você acompanhasse a leitura aí junto comigo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam,
mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Segundo o reconhecido psicólogo chamado Rollo May, a ansiedade é um dos problemas mais urgentes dos nossos dias. Ele diz que ela é a emoção oficial da nossa época. A gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas estão sofrendo com a ansiedade ao ponto de algumas acabarem sendo diagnosticadas com quadros de depressão. O estresse, a fadiga, a correria, a falta de paz são marcas registradas do homem moderno, não é mesmo? Então, diante da pandemia que se instalou em todo o mundo por causa do coronavírus, como temos acompanhado, a ansiedade se tornou um dos maiores enfrentamentos dos últimos tempos para as pessoas. E aí o isolamento e o distanciamento social ainda fizeram com que as emoções ficassem à flor da pele. E isso agravou com a notícia de tantas pessoas infectadas, tantas pessoas doentes, e também por tantas pessoas que acabaram morrendo pela Covid-19. A verdade é que, em maior ou em menor grau, todas as pessoas sofrem algum tipo de ansiedade. Você sofre algum tipo de ansiedade, ainda que seja num pequeno grau. Eu também passo por momentos de ansiedade. Muitas pessoas têm sido medicadas para que elas possam suportar os seus momentos de crises mais profundos. A nossa sociedade é interessante como ela tem feito descobertas extraordinárias no campo tecnológico, mas ela não consegue desvendar o seu próprio coração e sanar os seus próprios conflitos, não conseguindo, portanto, resolver por completo os problemas da ansiedade. Durante muito tempo, a ansiedade foi tratada de maneira errada. Deixe-me falar isso para você através de alguns exemplos. Alguns cristãos, eles diziam que a ansiedade era produto da falta de fé. Então eles vão dizer o seguinte: se você está ansioso é porque você não confia em Deus, você não acredita que Deus está cuidando de todas as coisas. E aí as pessoas se sentiam espiritualmente culpadas, acreditando que isso pudesse ser verdade. Outras pessoas, por exemplo, diziam que ela era apenas um momento de tristeza. Então, é apenas um momento de tristeza, isso vai passar, não se preocupe. E algumas outras pessoas tratavam a ansiedade, desculpe o termo que eu vou usar aqui, mas elas tratavam a ansiedade mesmo como frescura. Isso é bobagem, isso aí é uma coisa passageira. Infelizmente, existe muita gente que pensa assim ainda hoje, quando o assunto é ansiedade. Essas pessoas não levam em conta os sofrimentos emocionais que os seus familiares estão atravessando, e isso só faz o problema agravar ainda muito mais. Então, não é à toa, por exemplo, que volta e meia nós recebemos notícias muito tristes de coisas trágicas que acabaram acontecendo com pessoas que vinham apresentando quadros profundos
de depressão. E muitas vezes, pessoas ao redor, parentes, amigos, nem se davam conta do que estava realmente acontecendo. A ansiedade é algo tão sério que às vezes a pessoa que está ansiosa, ela vive preocupada com coisas que talvez nem mesmo aconteceram e de verdade, talvez nem acontecerão. Então elas sofrem duas vezes. Elas sofrem antes da chegada do problema e sofrem depois da chegada do problema. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra preocupação originalmente vem da raiz da palavra estrangulamento. E é assim que essas pessoas vivem, como se elas estivessem sendo estranguladas por seus próprios sentimentos. Embora a gente não possa rotular que a ansiedade é a falta de fé em Deus, porque eu já falei sobre isso, mas eu também não creio que nós possamos desprezar de todo o fato de que muitas vezes a ansiedade também pode ser um subproduto da nossa incredulidade. Ou seja, da incapacidade de crer de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Então, não é à toa, por exemplo, que a Bíblia apresenta uma série de textos que nos orientam a descansarmos na provisão de Deus. A Bíblia entende essa dificuldade, essa deficiência, essa fraqueza humana. Ela entende o problema da ansiedade. Tanto é verdade que ela responde a respeito disso em vários textos. Eu escolhi aqui apenas alguns para compartilhar com vocês e eu quero fazer isso agora. Por exemplo, o primeiro deles está num episódio ocorrido com Jesus, lá em Mateus capítulo 5, quando ele prega o Sermão do Monte. E esse texto é extraordinário. Eu me desculpe pelo tamanho do texto, mas eu gostaria de lê-lo aqui inteiro para que nós possamos compreender qual é a palavra de Jesus a respeito da ansiedade e das nossas preocupações. Ele diz assim lá, acompanhe comigo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. De verdade, talvez nem precisaríamos dos demais exemplos. As palavras de Jesus aqui são esplêndidas para nos ensinar como de fato Deus está preocupado com as coisas que geram ansiedade no nosso coração. E por isso Jesus dá esse ensinamento tão precioso dizendo, Deus está cuidando, não se preocupem. Mas eu quero avançar um pouco mais nesses exemplos e lembrar você, por exemplo, sobre Davi. Davi, mesmo em meio aos grandes enfrentamentos da sua vida, mesmo no meio dos problemas mais graves que ele enfrentou, até mesmo no contexto da sua própria família, e eu acho que não há um ambiente mais difícil para nós lidarmos com o sofrimento do que quando isso está relacionado à nossa própria família, e Davi viveu isso durante praticamente todos os anos da sua vida. Mas ele disse, através de canções nos Salmos, frases como essas. Veja aí, o Salmo 37:5 que diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ou o Salmo 55:22 que diz,
Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Também lá os filhos de Coré, no Salmo 46, versículo 10, cantavam um salmo onde eles declaravam que o nome de Deus é o doce remédio para as nossas ansiedades. Diz assim o texto: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E, finalmente, eu também escolhi Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, depois dele passar por aquelas sérias crises emocionais e espirituais em sua vida, agora um Pedro muito mais amadurecido, envelhecido pelo tempo e amadurecido na experiência, ele recomenda o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Portanto, esses textos nos mostram claramente como Deus está realmente preocupado com a nossa ansiedade. Pois bem, agora eu gostaria de falar com você aqui sobre o que eu chamo de 2 tipos de ansiedade. No texto que a gente leu ao início, Paulo ele fala sobre 2 tipos de ansiedade que nós enfrentamos constantemente. Ele fala sobre a ansiedade quanto ao passado, e ele fala sobre a ansiedade quanto ao futuro. E eu quero mostrar para você o que ele diz sobre cada uma desses 2 tipos de ansiedade. Primeiro, a ansiedade quanto ao passado. E ele diz isso nos versículos 13 e 14 de Filipenses 4. Observe: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Até aí. Muitas pessoas, elas não vivem o presente e elas têm medo do futuro por causa de pendências não resolvidas no passado. Você já parou para pensar sobre isso? Muitas pessoas, elas vivem ansiosas porque elas carregam fardos antigos sobre si. Então elas, por exemplo, nunca conseguiram resolver algum problema ou algum trauma do passado. Existem pessoas que foram vítimas de abuso sexual na infância e nunca se livraram desse trauma. Existem pessoas que foram vítimas de traição e nunca superaram isso. Existem pessoas que cometeram pecados já há tanto tempo e nunca conseguiram alcançar o perdão, sentir-se perdoadas em seu próprio coração. Enfim, quase todos os dias nós ouvimos histórias de pessoas que não conseguiram vencer os seus traumas e como isso continua refletindo nas suas vidas. Quanto a isso, o meu amigo e pastor Marcos Davi falou conosco num dos nossos bate-papos no Zoom há poucos dias atrás. E ele escreveu em uma de suas reflexões uma frase muito interessante. Enquanto preparava esse sermão, eu li a sua reflexão e vi como ela é oportuna para este momento. Ele disse o seguinte, que às vezes precisamos revisitar o passado e abrir algumas janelas para que entre a luz da graça de Cristo. Passado não resolvido é presente confuso, obscuro e adoecido. E aí, como se já não bastasse todo o sofrimento emocional a que as pessoas que estão lidando com essa ansiedade estão submetidas, ainda existe o diabo, que é o adversário dos homens. E ele tem total interesse no sofrimento das pessoas. Então, nesse sentido, existe uma coisa muito importante que você precisa saber a respeito do diabo. Sabe qual é? É que ele sempre tem como objetivo tentar convencer você de 2 coisas. Aliás, esse é o trabalho dele, convencer você de 2 coisas. A primeira, que o que fizemos não é pecado. Ele tenta incutir na sua mente que não importa o que você fez, não é pecado. Isso é normal. Ou, se você já estiver convencido de que o que você fez é um pecado, então ele tenta convencer de que aquilo que fizemos não há perdão. Ou seja, de que aquele pecado que cometemos, para ele, não há perdão. Portanto, fique atento a isso. Você precisa se libertar do passado para que você possa viver a vida que Deus deseja que de fato você viva.
O segundo tipo de ansiedade a que eu gostaria de me referir aqui é o que eu chamo de a ansiedade quanto ao futuro. E Paulo fala sobre isso numa única sentença, lá no versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Nós sabemos que o homem, a humanidade, nós temos medo do desconhecido, nós temos medo do novo. Por isso, nós temos medo do amanhã. Observe como a maioria das nossas perguntas, normalmente, giram em torno de questões como: onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou estudar? Com quem eu vou me casar? Como é que eu vou sair dessa? Será que vai dar certo? Será que eu estou na direção certa? Você já percebeu? A maioria das nossas perguntas, os nossos questionamentos, giram em torno de questões como essas. Eu penso que nós temos medo do futuro porque realmente ele muitas vezes nos parece mesmo ameaçador. E quando nós olhamos por essa ótica, nós só enxergamos a dificuldade na nossa frente. Existem pessoas que ficam de cama só por pensar que vão adoecer. Sabe como é? Ou pessoas que choram só por pensar que vão ter alguma perda. Elas nem sabem se vão ter mesmo, mas já começam a chorar. Você conhece pessoas assim? A gente tem medo do futuro também, porque uma das causas da ansiedade é o conflito que sabemos que, invariavelmente, nós enfrentaremos em algum momento. Ou seja, ter que decidir entre alternativas. Existem pessoas que paralisam diante da necessidade de fazer uma escolha. Às vezes tão simples, e elas ficam titubeando, não conseguem definir, não conseguem escolher. C.S. Osborne, ele é um escritor na área de psicologia cristã. Ele diz que existem 6 necessidades básicas na vida de um homem. Veja que interessante, acompanha aí comigo. Ele diz que existe a necessidade de sobrevivência, que é a necessidade de continuar existindo. A necessidade de segurança, que é a ideia da economia e da vida econômica e emocional. A necessidade de sexo, como uma expressão de amor, como um ser sexual que somos. A necessidade de significado, ou seja, ser alguém, ter valor. A necessidade de autorrealização, que é a ideia de alcançar alvos satisfatórios. E a necessidade de personalidade, que é o que ele chama de senso de identidade. Então, segundo o C.S. Osborne, se nós falharmos em satisfazer essas necessidades, fatalmente nós ficaremos ansiosos. Mas, muito bem, agora eu quero refletir com você, baseado no texto de Filipenses 4, qual é a resposta bíblica para a ansiedade. Então, em Filipenses 4, Paulo, ele evidencia que a ansiedade é mesmo um dos ladrões da alegria, como muitas pessoas usam esse termo. E existe um teólogo batista americano chamado Warren Wiersbe, e ele escreveu um livro certa vez, já há muitos anos, chamado Seja Alegre. E nesse livro dele, ele fala sobre 3 remédios que ele chama de remédios infalíveis para a cura da ansiedade e a neutralização deste ladrão da alegria. E aí, seguindo a linha de pensamento do Wiersbe, eu resolvi escrever dentro da minha forma de ver 3 coisas que nós devemos fazer, obviamente dentro da perspectiva de Filipenses 4, para vencer a ansiedade. Mas antes de falarmos sobre essas 3 coisas, eu gostaria de que ficasse bem claro para todos que estão me ouvindo aqui, que nós não podemos deixar de lado jamais, quando o assunto são as nossas emoções, a ajuda profissional. Eu sei que alguns cristãos acreditam que é desnecessário o acompanhamento clínico ou terapêutico. E aqui, é claro, eu me refiro ao tratamento com psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras, entre outros da área. Mas, com todo respeito a esses queridos irmãos, eu não posso concordar com eles, embora eu entenda as suas razões. Eu creio que Deus deu conhecimento ao homem para tratar das questões da mente, e por isso nós devemos ser responsáveis conosco mesmos
e também com as pessoas que nós amamos. Então, tendo dito isso, eu quero agora me voltar com você para o que eu chamo aqui de resposta bíblica para a ansiedade e quais os passos que a palavra de Deus nos orienta a tomar. A primeira coisa que eu vejo aqui no texto de Filipenses 4 como uma orientação paulina para o procedimento em relação às nossas ansiedades é: ore com confiança e ousadia. Veja o que dizem os versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe aqui no texto como Paulo fala sobre 3 tipos de relacionamento com Deus: oração, súplicas e ação de graças. Eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas para que você compreenda a orientação do apóstolo. Primeiro, Paulo fala da oração. Quando nós oramos, nós reconhecemos quem Deus verdadeiramente é e o que Ele faz em nosso favor. É por isso que normalmente nós iniciamos as nossas orações com palavras de exaltação a Deus, não é assim? Normalmente nós iniciamos assim: Senhor Deus, Pai das nossas vidas, Senhor que cuida de tudo, Deus provedor. Normalmente nossas orações começam assim, porque as orações de fato são um reconhecimento da magnitude, da grandeza, do poder, da soberania, da autoridade do nosso Deus. Isso significa que nós podemos lançar toda a nossa dor e toda a nossa ansiedade sobre Ele. Agora observe que Paulo, ele não diz que não podemos ficar por vezes ansiosos. O que ele diz é que não devemos andar ansiosos. O texto diz: não andem ansiosos. Então, o que ele está querendo nos ensinar aqui é que nós devemos repartir as nossas dores com esse Deus soberano que exaltamos no início das nossas orações, a quem servimos, e confiar que Ele, o Senhor Deus, no seu poder, cuidará de nós, porque Ele sabe muito bem como fazer isso. Então, quando a ansiedade bater à sua porta, não fique remoendo dia após dia, ou seja, não fique andando ansioso, andando de um lado para o outro, mas quanto antes, leve tudo isso a Deus em oração, e Ele começará a cuidar de você. Você precisa acreditar nisso, você precisa acreditar no poder da oração. O grande problema é que, quando as pessoas começam a passar por momentos difíceis, a tendência natural delas é diminuir as suas orações. Está errado. É nesse momento que precisamos intensificar mais as orações. Você está passando por uma aflição? Você está enfrentando uma crise de ansiedade? Você está vivendo um momento de tristeza profunda? Sabe o que você faz? Comece a orar. Se você já orava 5 minutos, passe a orar 10. Se você orava uma vez por dia, passe a orar 2 vezes por dia. Se você apenas orava nas refeições, continue orando nos momentos de refeições, mas escolha também um outro momento em que você possa orar. Enfim, intensifique o seu tempo de oração, o seu tempo de conversas com Deus. Eu creio que essa seja uma das maiores atitudes de adoração que podemos expressar ao nosso Senhor. É claro que nós precisamos refletir sobre os nossos problemas, mas com os nossos olhos voltados para o Senhor. Lembre-se que Pedro só afundou no meio da tempestade quando ele parou de olhar para Jesus e preferiu olhar para as ondas do mar. Então, intensifique as suas orações, olhe para o Senhor e ore ao Senhor. Depois Paulo fala sobre súplicas. Se nós cremos que Deus é todo-poderoso e que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, se nós cremos que Ele é o nosso Pai de amor, então nós devemos saber, como está escrito lá no Salmo 84, que Ele não negará bem algum aos que vivem com integridade. Se nós estamos buscando ao Senhor, se nós estamos orando, suplicando ao Senhor,
o Senhor vai nos ouvir. Então, Deus tem alegria em nos atender. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que a oração não existe para sensibilizar o coração de Deus. Sabe que tem gente que ora pensando assim, a sua oração insistente não é porque tem fé que Deus vai agir, mas é porque está tentando sensibilizar o coração de Deus. Esqueça isso, porque Deus sempre foi, sempre é e sempre será misericordioso. A oração é o meio que o próprio Deus estabeleceu para que nos aproximemos dele e ele nos conceda as suas bênçãos. Portanto, suplique mesmo ao Senhor. Dobre os seus joelhos, chore diante de Deus, abra o seu coração, esqueça as palavras bonitas, diga o seu sentimento a Deus, expresse através do seu jeito de ser, da sua maneira de dizer, do seu modo de falar, aquilo que está doendo em você. E finalmente, Paulo fala da ação de graças. Por vezes, os problemas de hoje nos fazem esquecer das muitas bênçãos que já recebemos de Deus. Parece que temos uma amnésia temporal. Nós precisamos olhar para trás e também ao nosso redor e ver o quanto Deus já nos deu. Sabe o que é? Nós somos muito ingratos. Nós nos esquecemos daquilo que Deus nos deu antes e começamos a murmurar pelo que estamos vivendo agora. Ao invés de murmurar, nós deveríamos agradecer. Se você não sabe por onde começar, então, de verdade, comece agradecendo pelo fato de você estar respirando. Nós somos filhos de Deus, portanto, nós somos herdeiros e somos cidadãos dos céus. Saiba que o mais rico, o mais famoso, o mais poderoso dos homens não tem a metade dos nossos privilégios. Nós temos uma riqueza eterna, imperecível. Nós somos membros da família de Deus. Somos coparticipantes da natureza divina e, observe, sem merecimento algum. Por que você acha que teria isso? Você acha que tem algum privilégio para receber isso? Nada, sem merecimento algum. Deus nos garante a vida eterna. Então, glórias a Deus por isso. Então, demonstre sua gratidão a Deus através de atitudes que expressem graça. Observe que Paulo conclui essa reflexão dizendo que a paz de Deus, como está lá no texto, excede todo entendimento. Essa paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, veja bem, são as nossas ações e os nossos pensamentos submetidos a um tipo de paz que o mundo não conhece. E por isso, o mundo não consegue reproduzir essa paz. Ele nunca vai entender. Veja que Paulo ele não está dizendo que não haverá problemas, lutas, dificuldades, crises de ansiedade, enfim. Não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo é que, em meio a tudo isso, as orações, súplicas e ação de graças nos trarão uma paz exclusiva que carrega a marca registrada de Jesus de Nazaré. Glória ao Senhor por isso. A segunda coisa que eu entendo aqui, que o Filipenses 4 quer nos ensinar, a perspectiva bíblica, ou o ponto de vista de Paulo para nos ensinar como lidar com a ansiedade, é: pense de maneira correta. O versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe de uma coisa? As nossas grandes batalhas são travadas na área do pensamento. Cada dia que passa, nós vemos mais e mais pessoas vazias. E aí, nesse estado, as suas mentes são verdadeiras oficinas do diabo. O Dr. Lawrence Crabb Jr.,
um outro psicólogo cristão, ele disse num dos seus livros o seguinte, que o pensamento determina o comportamento e o comportamento determina o sentimento. Então, segundo o Lawrence Crabb, nós não podemos mudar o sentimento das pessoas simplesmente mudando o comportamento delas. Não vai resolver. As pessoas mudarão se as suas mentes forem transformadas. A Bíblia fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Por isso existem muitas pessoas doentes emocionalmente. Não é à toa que as agendas dos psicólogos, dos analistas, vivem sempre tão lotadas. Na verdade, o homem, em grande parte, ele é resultado daquilo que ele joga para dentro do seu coração, daquilo que ele armazenou no seu interior ao longo da sua vida. Tem muita gente que guarda em suas mentes coisas, sentimentos horríveis, lembranças terríveis. Cuidado também com os seus olhos. Jesus disse que eles são as janelas da alma. Você deve se lembrar que dos espinheiros, foi Jesus que disse isso também, você não consegue colher figos. A árvore má não produz bons frutos. Os lobos não geram ovelhas. A Bíblia ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, muito cuidado daquilo que você tem armazenado dentro de você. Porque tudo aquilo que você acolhe, tudo aquilo que você retém, de alguma maneira vai sempre sair de você. Seja por palavras, seja por ações, seja através dos seus instintos. E isso pode prejudicar demais a sua vida. Portanto, nós precisamos ser, como disse Paulo lá em Romanos 12:2, transformados pela renovação da nossa mente. Nós devemos, como também ele disse lá em 2 Coríntios 10, levar os nossos pensamentos, e esse texto é incrível, ele diz, levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Então junte tudo isso, prenda tudo isso e entregue ao Senhor. Nós precisamos realmente alimentar a nossa mente. Não, por exemplo, com imagens pornográficas, com cenas de violência ou com maus pensamentos, nada disso, mas com a pureza da palavra de Deus. Então, deixe-me dar aqui você outro conselho. Se você está passando por um momento de lutas, de tristeza, de ansiedade, ao invés de você se fechar em você, então ore mais, como eu disse anteriormente, e também leia mais a palavra de Deus. Se você está lendo um versículo só, comece a ler um capítulo inteiro. Se você está lendo e não está entendendo, use para te apoiar um livro devocional que pode te ajudar. Existem ótimos escritores com ótimos livros devocionais que podem ajudá-lo nessa jornada. A internet, na internet há à sua disposição uma série de sugestões de devocionais que você pode acompanhar, aplicativos que você pode baixar no seu celular para uma leitura bíblica acompanhada de um devocional. Ou seja, existe muito material à sua disposição, portanto, busque a palavra de Deus. Só ela nos santifica. Só ela torna puro o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Só ela nos ajuda a vencer a ansiedade, que é de fato um dos ladrões da nossa alegria. A terceira e última coisa que eu gostaria de falar a você aqui, olhando para o texto, é pratique o que você aprendeu. Versículo 9 diz assim: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então agora aqui Paulo ele nos ensina que para curar o mal da ansiedade, não basta apenas saber, é preciso também praticar. Não basta informação, é preciso transformação. Não basta a gente ter apenas conhecimento, a gente tem que também obedecer. Você já percebeu como nós vivemos hoje a tragédia dos contrastes? Olha só, muitas pessoas hoje brigam por doutrina, mas não levam Deus a sério. Então elas dizem ser discípulos de Jesus, mas não fazem o que Jesus manda. Muitas pessoas sabem muito de teologia bíblica, mas não têm nada de integridade de vida.
Existe hoje um bando de teóricos, mas pouquíssimos praticantes. A verdade é que está faltando para a gente, sabe o quê? Coragem de dizer sim para Deus, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, nos nossos impulsos, nas nossas condutas diárias. Se nós não mudarmos, pode acontecer conosco o que aconteceu com Israel, lá no final do Antigo Testamento. Deus não se lembrará mais de nós. E aí aqui eu aproveito para abrir um parêntese e dizer algo muito importante. Eu me lembro de uma vez participando de um congresso da APEC. A APEC é a Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Este congresso foi na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo, durante alguns dias da semana. E ali eu ouvi uma frase dita por um dos palestrantes que até hoje me incomoda. E eu espero que incomode a você também ao ouvi-la. Ele disse que se nós, pais, continuarmos a viver e transmitir o Evangelho aos nossos filhos da maneira como temos feito, essa geração de crianças que estamos vivendo será a última geração que conhecerá a Deus. Isso não assusta você? Isso me assusta muito, porque nós temos visto hoje pais praticando um evangelho ralo, fraco, insignificante, nada relevante. E é esse evangelho que eles estão transmitindo aos seus filhos. Querem que os filhos vão à igreja, querem que os filhos participem das atividades, querem que os filhos estejam envolvidos, mas eles não estão. Eles não estão num relacionamento íntimo com Deus. E eles não vivem a fé cristã na prática como deveriam viver. São apenas teóricos. Se assim continuar, segundo esse palestrante, essa será a última geração de crianças que nós veremos conhecendo ao nosso Deus. Deus tenha misericórdia. Então eu desafio você a praticar aquilo que você tem aprendido. Eu vejo muitas pessoas cristãs que não crescem, não evoluem, e por isso elas não reproduzem. Elas estão sempre engatinhando na fé, sempre fracas, sempre ansiosas, vivendo de frases de efeito da internet. Eu tenho dito muito isso. Tem muito crente vivendo hoje só de frase de efeito da internet. Então você precisa vencer esse estágio da sua vida. Você precisa sair dessa primeira fase e avançar para a maturidade espiritual. Sabe aquela pessoa que está jogando videogame e nunca consegue atravessar a fase? Muita gente está vivendo isso na prática, para usar um exemplo bem contemporâneo. Então você precisa sair dessa fase que você está e avançar para a maturidade espiritual. Então, no meio dessa pandemia, nós, como igreja, temos nos esforçado para manter a comunhão entre os irmãos e oferecemos o máximo de material possível para o crescimento espiritual dos nossos membros e das pessoas que têm nos acompanhado. Entretanto, muitas pessoas da nossa igreja não participam daquilo que temos oferecido, e eu acho que isso, infelizmente, não é uma coisa que acontece só na nossa igreja. Conversando com outros pastores, eu tenho visto esse mesmo reflexo em suas igrejas. E acredite, são essas mesmas pessoas que não estão participando, que mais nos procuram para falar sobre os seus problemas, sobre as suas fraquezas, sobre as suas insatisfações. Preste atenção. Se você não tem aprendido, recebido, ouvido e nem visto nada, como Paulo diz, o que é que você pode colocar em prática? Portanto, se você que está me assistindo e é uma dessas pessoas, pare de esperar o fim da pandemia para tomar uma atitude sobre o seu relacionamento com Deus. Ele está pronto para ajudá-lo agora, mas você precisa definitivamente tomar uma atitude em sua vida. Eu quero falar finalmente agora sobre um último aspecto que eu chamo aqui de adaptando-se às circunstâncias.
Paulo ele conclui esse último capítulo de Filipenses contando a sua própria experiência, que na verdade foi aquilo que norteou toda a sua carta. Ele estava preso, mas estava feliz. Ele tinha motivos de sobra para estar ansioso por conta de todo esse sofrimento que ele estava passando, por conta do isolamento e do distanciamento social ao qual ele estava submetido, por estar atrás de grades. Entretanto, ele chega a dizer que tinha em abundância. Agora, pense comigo, ele estava preso, mas tinha em abundância? Isso não soa estranho para você? Mas as coisas eram assim para Paulo, porque no seu coração reinava contentamento e não ansiedade. Alegria no isolamento, portanto. Muito se fala hoje em dia sobre vida vitoriosa. Existem muitas pregações e muitos livros escritos sobre isso. O que mais existe hoje são pregações, músicas, livros com mensagens triunfalistas. Porém, a gente tem que entender que vida vitoriosa é reconhecer que Deus nos concede em cada circunstância tudo aquilo que nós de fato necessitamos. Por isso, o contentamento não é um sentimento automático, mas é resultado de um aprendizado. E aí vem a fala-chave de Paulo no texto, e que muitas vezes é interpretada de maneira completamente equivocada. Veja o que é que ele diz aí nos versículos 11 a 13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você percebe como Paulo diz que aprendeu a adaptar-se, é o que está escrito no texto? O contentamento, portanto, não é uma coisa automática. Ele precisa ser aprendido. E aprendizado é uma coisa que leva tempo. E muitas vezes o aprendizado em nossa vida acontece a duras penas. Paulo, ele aprendeu a adaptar-se. Nós temos vivido uma pandemia e nós estamos, de fato, ansiosos pelo final dela. O que acontece é que nós achávamos que ela seria breve. Então, em, 2, 3 semanas, no máximo 1 mês, tudo já estaria resolvido. Mas nós já vamos para cerca de 5 meses enfrentando essas condições de isolamento e de distanciamento social, vendo pessoas infectadas, o número disso crescendo a todos os dias, e outras tantas pessoas mortas. Então, como disse o pastor Ricardo Agreste, pastor da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas, São Paulo, ele diz que nós precisamos desligar o modo provisório e alterar para o modo permanente. Ou seja, adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E aí vem o grande equívoco a que me referi anteriormente. Muitas pessoas parecem que colocam uma capa de super-herói, estufam o peito e dizem algo mais ou menos assim: tudo posso naquele que me fortalece. E com esse argumento, acham que vão vencer todos os enfrentamentos da vida. Afinal de contas, o crente é sempre um vencedor. Ele não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça. Ele determina e as coisas acontecem. Entretanto, o que Paulo está dizendo no texto é muito claro. Por favor, leia tudo e não apenas uma frase. Leia comigo novamente, pausadamente. Observe. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, nós teremos algumas derrotas, sofreremos algumas baixas. Por vezes,
nós enfrentaremos a dor e o sofrimento. Outras vezes, a ansiedade virá para tentar nos derrubar, e acredite, algumas dessas vezes, ela vai mesmo nos derrubar. Entretanto, eu posso suportar tudo isso naquele que me fortalece. É muito diferente, portanto. Sempre que alguém ousar confiar em Cristo, poderá experimentar também a alegria de uma vida plena, sem ansiedade quanto ao amanhã. É o que Paulo diz como um refrigério lá no versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Moody, ele chamou esse versículo 19 de o cheque de Deus. E ele diz o seguinte, que nesta comparação, o emitente deste cheque é o próprio Deus. A garantia do pagamento é Deus suprirá. O valor é todas as nossas necessidades. E o sacado é você e eu. E finalmente a assinatura do cheque é em Cristo Jesus. Graças a Deus por tudo isso. Eu quero encerrar essa série de mensagens, esta mensagem e toda a série chamada Alegria no Isolamento, dizendo que a carta aos Filipenses, ela não é um livro de autoajuda que diz para o leitor iludido que tudo vai correr bem e que ao final tudo dará certo. Não, nada disso. Ela não é também uma dose de ópio que te mantém entorpecido, e também ela não é um tipo de um analgésico que soluciona a sua dor para agora. Não. A carta aos Filipenses é um testemunho de fé. A fé que vence o mundo. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem a vida realmente vale a pena. Será que depois dessas mensagens, você pode dizer que tem alegria mesmo em meio ao isolamento? Será que ainda existem determinadas circunstâncias que estão querendo te derrubar? Será que há pessoas a quem você ainda precisa pedir ou liberar perdão? Será que os bens materiais que aprisionam a sua alma ainda estão aí te impedindo de aproximar-se de Deus? Finalmente, será que a ansiedade tem tomado conta do seu coração a ponto de assombrá-lo e atrapalhar a sua dependência no Senhor? Sabe, nós não precisamos perder a nossa alegria, mesmo no meio do isolamento. Nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Nós podemos submeter todas as nossas aflições aos pés da cruz. Portanto, a nossa libertação está na graça de Deus e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ele é o Senhor. Ele é quem cuida de nós. Lance tudo sobre Ele. Ele vai cuidar de você. Eu espero que você saia deste culto, ao final deste culto, você se sinta desafiado a viver a nova vida que Jesus está oferecendo a você. Se você já tem Jesus no coração, então que tudo isso que você ouviu seja mais um tempo de encorajamento. E se você ainda não tem, saiba que Jesus é a maior escolha que você pode fazer em sua vida. E se você tomar essa decisão, nós gostaríamos muito de saber. Nos contate e nós queremos orar e acompanhar a sua vida. Eu quero orar encerrando esta mensagem e esta série neste momento. Ore comigo. Pai, nós honramos o Senhor, porque só o Senhor é digno de glória. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, que nos ensina e enche o nosso coração de esperança. Talvez essa mensagem chegue hoje no coração de alguém que está passando por grande aflição, aprisionado pela ansiedade, sofrendo dores por causa disso. Deus, que a sua palavra possa calar lá bem fundo no coração dessa pessoa e começar uma grande transformação. Talvez também hajam pessoas que me ouviram, que estão desiludidas com Jesus Cristo, desiludidas com o Evangelho, desiludidas com a sua própria vida. Que hoje essa palavra possa renovar o seu coração e
trazer o encorajamento do Senhor para elas. E finalmente, Pai, talvez hajam pessoas que estão me ouvindo aqui e que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Que essa seja a noite da sua salvação. Que essa mensagem possa ter falado fundo ao seu coração e elas possam entregar a vida a Jesus. Nos abençoa, Pai. Obrigado por esta mensagem, por esta palavra, porque ela nos fortalece e ela nos aproxima do Senhor mais uma vez. Obrigado. Continua trabalhando em nosso coração, movendo as nossas mentes, e que possamos levar todo o nosso pensamento cativo ao Senhor. Que nós possamos deixar que o Senhor transforme a nossa mente, renove a nossa maneira de pensar. Deixemos que Jesus trabalhe dentro de nós. E é em nome dele, de Jesus, que eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que continue a falar em seu coração. Nós temos o Senhor que cuida de nós. Portanto, os bens materiais, as coisas deste mundo, por mais importantes que elas possam ser, elas nunca vão se comparar ao que o Senhor é para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa saber que, a despeito de todos os sofrimentos, de todas as lutas, de tudo que você possa enfrentar, de tudo que você possa adquirir e ganhar nesse mundo, o bem maior que nós podemos ter é a presença do Senhor dentro de nós. Por isso, nós vamos bendizê-lo e bendizê-lo para sempre. Eu te bendirei.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa celebração. Obrigado por tudo que pudemos experimentar do Senhor. Senhor, te agradecemos pelas canções que cantamos, pela profundidade da glória do Senhor que elas revelam. E Deus, te agradecemos pela sua palavra que nos ensina a confiar no Senhor e não nas coisas deste mundo. Que o Senhor nos dê uma paz que só o Senhor pode dar, que tenhamos uma semana abençoada, dirigida, guiada pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos deu nessa noite. Honramos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus conceda uma grande semana a cada um de nós. Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal. Tchau, Deus gente. abençoe.